Bom estar aqui essa noite com vocês. Que bom que você está aqui. Que bom que você está ouvindo essa mensagem. Esse tema, esse assunto tem reverberado no meu coração durante os últimos dias e tem falado muito ao meu coração. Quem sabe também sirva para alimentar o seu coração. E repetindo as palavras do salmista, que sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Rocha minha e Redentor meu, Jesus. Amém. Olha, recentemente, em virtude de um curso, de um estudo que eu fiz, eu tive a oportunidade de me deparar com um sujeito que talvez você já tenha ouvido falar, de nome Zygmunt Bauman. Não o Sigmund Freud, mas o Zygmunt Bauman. Bauman, ele foi um sociólogo, um polonês, e ele viveu até pouco tempo, alguns anos ele faleceu, viveu de 25 até 2017. E ele cunhou uma frase, estudou sobre um assunto que, para mim, é importante para a gente conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Segundo Bauman, nós vivemos um tempo de modernidade líquida. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Nós vivemos um tempo de modernidade líquida. E o que é isso? Ele vai dizer que nós vivemos tempos fluidos. Vê se faz sentido para você. Tempos fluidos, onde as nossas relações, elas acabam por escorrer pelas mãos. As relações não são sólidas como antigamente, as relações acabam sendo fluidas. Nós rapidamente colocamos coisas no lugar de pessoas. Rapidamente nós cancelamos pessoas. Nós deixamos de lado uma pessoa simplesmente fazendo com que ela não me siga mais no Instagram. Faz sentido para você? Então o Bauman vai dizer que esse tempo que nós vivemos é a modernidade líquida, onde as relações, onde as coisas fluem pelas mãos como líquido. O doutor Augusto Cury, ele vai dizer que até 2030, metade da população mundial vai ser acometida de doenças do psique. Doenças que mexem com a nossa alma, com o nosso interior. E chega a citar um número alarmante. Ele diz que 50% de todos os seres humanos vão enfrentar essa dificuldade nos próximos 10 anos. Então, com muito amor e carinho, olha para essa pessoa que está do teu lado. Se não for ela, vai ser você. Numericamente, claro. Então, é muito grave isso. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. A minha proposta hoje à noite é, quem sabe, apontar algumas direções para esse mal, para essa dificuldade que nós já temos enfrentado. Você já tem enfrentado isso, eu já tenho enfrentado isso. E aí eu quero, com base nesse texto que nós lemos hoje, daquele que negou Jesus por 3 vezes, daquele que disse a Jesus que não conhecia, daquele que passou sim por um deserto, um tempo sombrio na sua vida, mas como diz a palavra, foi restaurado pelo Senhor. Eu quero sugerir a você que estude um pouco o
O primeiro capítulo do livro de Lucas, Lucas 1, de 1 a 4, vai dizer assim: Então, prendendo, levantaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Um criado o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele, Pedro, negou, dizendo: Mulher, eu não conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Depois de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente, este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Eu sugiro você ler esse texto. O fato é que durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, nós temos momentos de dor, sim, de sofrimento, de percebermos que nós somos fracos, de entendermos que nem sempre dá para levar as coisas no braço. Como diz o texto de Paulo, escrevendo aos de Roma, aos Romanos 3,10, não há um justo nenhum sequer. Pedro, um grande homem de Deus, ele não resistiu. Pedro era de carne e osso, assim como eu e você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquele homem, cheio de ímpeto, por vezes até truculento, foi o único que saiu da sua zona de conforto, do barco, e com Jesus andou sobre as águas. Esse homem truculento, esse homem que chegou a negar o mestre, a Bíblia vai dizer que foi o único que andou sobre as águas com Jesus. O bispo Felipe falou domingo passado, eu estava aqui sentado, e ele disse que nós estamos jogando um jogo que nós já sabemos o resultado. Talvez você tenha visto o Brasil e França ontem. Foi um negócio difícil. Imagina se você soubesse antecipadamente que eles iam dar 18 minutos de acréscimo. Mas o Brasil ia ganhar no final. Apocalipse 21 vai dizer: Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono diz: Estou fazendo novas todas as coisas. Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E o verso 23, mais na frente, vai dizer: A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos o final dessa história. Eu e você sabemos o final dessa história. Deus está fazendo algo novo essa noite, não só com as mulheres que vão chegar,
mas com todos nós. Há um tempo novo, um momento novo para cada um de nós, a partir de agora. Deixa eu te perguntar uma coisa, o bispo já falou disso, não precisa responder. Quantos anos você tem? Você que está aqui me ouvindo, quantos anos você tem? Sabe de uma coisa? A grande verdade é que eu e você não sabemos quantos anos nós ainda temos, quanto tempo nós ainda temos. Então, o tempo é hoje, o tempo é agora. Excesso de passado nos deixa depressivos, excesso de futuro nos deixa ansiosos. O tempo é agora. Deus te deu uma oportunidade de ter um momento com Ele essa noite. Você não está aqui por acaso, você não é fruto do acaso. O texto que lemos, Evangelho de São João, é o livro conhecido como o Evangelho do Amor. O próprio João, em João 21:20, diz: discípulo a quem Jesus amava. João, ele diz de si mesmo: eu sou aquele a quem Jesus amava. É como se ele virasse para nós e dissesse: esse cara sou eu. Eu sou amado por Jesus Cristo. E eu quero te dizer, você é amado e é amada por Jesus Cristo. Agora, falando sobre amor, falando sobre cuidado, que é o tema dessa noite, a Bíblia, ela fala claramente de quatro formas de amor, de 4 palavras. Quando nós traduzimos a Bíblia para o português, 4 palavras foram colocadas como amor. Mas eu gosto dessa linha de pensamento, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. Existe o amor incondicional. Você já ouviu falar, ele é conhecido como amor ágape, agapao. Existe o amor fileu, aquele do relacionamento, da amizade. Existe o romântico, o eros. Existe o storge, que é o da fraternidade. E o famoso texto de Coríntios 13 trata do amor ágape, que tudo suporta. Se você gastar um pouco de tempo e procurar verificar, você vai ver claramente lá a palavrinha ágape. Fica a tarefa de casa, você pesquisar um pouco sobre isso, se é a primeira vez que você já ouviu falar. E nesse texto de João, o capítulo 21, os versos de 15 a 17, um texto que é muito usado pelos pregadores para falar dessa restauração de Pedro por Jesus. Eu quero trazer uma realidade para a gente estudar um pouco e pensar um pouco sobre uma característica bem específica desse texto. Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes: tu me amas, Pedro? E ele por 3 vezes responde: eu te amo. Não é assim? E só aqui já dava para a gente falar sobre restauração de Pedro, sobre um Pedro que negou Jesus por 3 vezes e agora Jesus dá uma oportunidade ou cria um ambiente para que ele possa ser restaurado. E aí pergunta para ele por 3 vezes sobre a mesma circunstância e situação. Mas algo me chamou a atenção nesse texto. Por que é que Jesus Cristo pergunta a Pedro, nas 2 primeiras vezes, com a palavra ágape? E só da 3ª vez que ele usa a palavra filéu. Eu não sei se você já ouviu dessa perspectiva, mas eu quero caminhar nessa perspectiva hoje à noite.
Então, grosso modo, é como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, tu me agapaó? E Pedro responde com filéu, diz assim: Jesus, eu te amo filéu. Jesus pergunta a Pedro assim: você me ama de forma incondicional? Você me ama de forma ágape? E Pedro, desde a primeira vez, responde: não, Jesus, não. Eu só te respondo, eu só te amo filéu, eu só te amo de relacionamento. E aí Jesus pergunta pela segunda vez: você me ama agapaó? E Pedro responde: filéu, Jesus. Filéu de relacionamento. E aí na terceira vez, Jesus diz assim: Pedro, só filéu mesmo? Aí Pedro diz: filéu. E Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo assim: mesmo que você, Pedro, não me ame como eu te amo, mesmo que você, Pedro, não me ame da forma que eu te amo, mesmo que você seja imperfeito, mesmo que você seja capaz até de me negar, cuida das minhas ovelhas. Tem um pastor amigo que ele diz de uma forma muito interessante, ele diz: olha, todos nós precisamos de cuidado, todos nós queremos ser cuidados, mas nessa perspectiva a conta não fecha. Tem mais gente querendo ser cuidada do que gente querendo cuidar. Sabe quando a conta fecha? Quando você parte para a perspectiva do cuidado. Se todos nós aqui partimos para cuidar, a conta fecha. E não vai haver nenhuma pessoa nesse lugar e até os confins da terra que não seja cuidado. Teremos um exército de cuidadores. Um exército chamado Igreja de Jesus Cristo, que nas guerras é o único grupo que corre para dentro das guerras. A Igreja de Jesus Cristo corre para dentro das guerras, para cuidar. Esse é o movimento que nós somos chamados a ser. Ah, mas eu não amo de forma ágape. Não importa, Pedro também não amava, mas Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Ah, pastor, mas é a primeira vez que eu venho aqui. Cuide das minhas ovelhas. Eu nem entendi direito esse negócio. Cuide das minhas ovelhas. O Senhor te trouxe essa noite aqui para te falar isso. Cuide. Você é chamado a cuidar. E eu te garanto, em nome de Jesus, que você vai ser cuidado por esse Pai que foi capaz de dar o seu único filho à cruz do Calvário, para morrer por mim e por você. Eu gosto muito do texto de Atos 2, a descida do Espírito Santo, e sobreveio um tempo em que o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos a portas fechadas, e foi a partir daquele momento que a igreja começou, startou. Mas me chama a atenção, por mais que a gente goste do início do capítulo 2, e nós somos carismáticos, gostamos do Espírito Santo, mas o que me chama a atenção, se você tiver a Bíblia aí, abre, é o final do capítulo 2. Atos. O final do capítulo 2, quando a igreja avança, não está falando de línguas de fogo, não está falando de terremoto, não está falando de sobrenatural, no sentido da palavra, daquilo que excede o natural, daquilo que nós não compreendemos. Vê se você compreende o que está dito lá no final do capítulo 2, a partir do verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Esse povo gostava de estar junto. Ao partir do pão, as orações.
Todos eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam até suas propriedades e bens, e eles distribuíam a cada um conforme a necessidade. Não diz que vendiam tudo, mas diz que vendiam. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles louvavam a Deus e tinham a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Não são os raios, não são os relâmpagos, os trovões. Eles se cuidavam, eles tinham tudo em comum. E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Deixa eu te dar 3 direções, 3 dicas, 3 reflexões sobre algo que pode te ajudar, algo que tem me ajudado a entender que nesse tempo que nós vivemos de modernidade líquida, de tempo fluido, de tempo onde nós precisamos de cura para as nossas almas, três palavras que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias, que pode ser uma referência para você. A primeira palavra que Pedro aprendeu com Jesus Cristo é paternidade. Paternidade. Nós precisamos de pais. Eu não sei você que é pai, se você já teve essa experiência com seu filho. Eu já fiz com o meu. Eu fiquei pensando aqui, se o meu filho, um dos dois, o grande já tem 13 anos, talvez nem faça, mas ele já fez. Se eu colocar o meu filho de 2 anos aqui, for ali para baixo e disser pula, sabe qual é o problema? É que ele pula. O de 13 anos vai dizer, vou não, papai. Mas ele já pulou também. Jesus estava andando sobre as águas. Ele vira para Pedro e diz, Pedro, pula. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, estava ali sozinho. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro entra na cena. Imagina que eles estavam num barco e diz, Senhor, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus diz, venha.
Então saiu do barco e ele, Pedro, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Pedro era um pescador. Aqui para nós, eu não sei se você é ou conhece algum pescador, mas sabe que Pedro estava preocupado com a água? Eu fico pensando, e a gente tem a oportunidade, o direito de pensar às vezes no que a Bíblia não esclarece ou não deixa claro. Eu fico pensando que Pedro, ele estava mesmo a fim de se aproximar de Jesus. Eu fico pensando que Pedro naquele momento estava querendo desfrutar desse momento de intimidade com Jesus. Deus vai te tirar da zona de conforto para te ensinar o que é ter um pai. Precisa você sair do barco por algumas vezes para você entender o que é ter um pai que, por mais que a gente perca o controle por vezes, o mundo ainda continua cabendo na palma de suas mãos. A minha sensação é que Pedro estava precisando ter um encontro com o Pai. Você precisa de homens, de líderes, que sejam referência de Deus à sua vida. Pais que morrem pelos seus filhos. Pais que fazem bons pais. Pais não fazem bons filhos, pais fazem bons pais. Eu morro pelos meus filhos. Mas eu não morro com todo amor por você nem pelos seus. Nós temos um pai que entregou o seu filho à cruz por mim e por você. Essa é uma noite de oportunidade de você restaurar, confirmar ou iniciar essa caminhada. Um Deus que mandou seu Filho unigênito para a cruz por você. Um Pai que não muda, não tem variação pelo que você faz ou deixou de fazer. Você é filho, filha, como disse, daquele que tem um mundo nas suas mãos. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Primeira palavra, paternidade. Segunda palavra, profundidade. Você já ouviu falar nisso? O que faz com que uma árvore seja estável são as raízes, é aquilo que ela tem para baixo. Não adianta você comprar uma árvore pronta. Primeiro vendaval ela vai virar, ela vai tombar. Mesmo que seja uma algaroba. O que faz uma árvore não virar são as raízes. Eu gosto de histórias. Houve um tsunami na Ásia. Você, se for mais antigo, lembra disso. Se não me falha a memória, 2004. E um casal de brasileiros de Pernambuco. Karina e Isaac, se não me engano. Eles estavam de férias e eles sobreviveram ao tsunami mesmo estando no mar. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história. Aquele tsunami varreu as cidades, não só as costeiras, mas avançou muito, muita gente morreu.
uma série de ondas gigantes, passou por 14 países. Os números citam 280 mil pessoas que morreram naquele momento. Sabe onde a Karina e o Isaac estavam na hora do tsunami? Mergulhando. Sabe o que fez eles sobreviverem? Profundidade. Eles estavam fundo. E quando aquela onda passou, que varreu aquele lugar, varreu barcos, eles estavam no profundo. Tenha dias na presença de Deus que valem mais que 1000. Gaste tempo com Deus. Eu tinha um amigo que a gente sabia se ele estava bem ou mal, se ele estava buscando a Deus ou não, pelas músicas que ele ouvia. Músicas não são neutras. Presta atenção naquilo que você escuta. A profundidade vai vir a partir do momento que você gastar tempo com Jesus Cristo. Gaste tempo com sua palavra. Gaste tempo com a igreja de Jesus Cristo. Gaste tempo com os amigos de Deus. Gaste tempo com pessoas que te levam a se aproximar de Jesus. Não tem a ver com o número de amigos que você tem nas mídias sociais. Pronto, falei. Jesus Cristo andava sobre as águas. Você anda sobre as águas? Aqui alguém andou sobre as águas? Alguém? Eu creio que nós podemos andar, mas eu ainda não andei. Jesus tinha 3 amigos próximos. Pedro, Tiago e João no barquinho. E só um foi com ele até a cruz, João. Então, meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo, que fazia milagre, que andava sobre as águas, é um cara top ou não é? É, tinha 3, não queira ter 400, porque não são amigos. Primeiro aperto vai correr logo. E eu quero dizer com isso que você não tem que ter amigos? Não, lógico que tem que ter. Mas gaste tempo com os amigos que te levam à cruz, te levam a Jesus Cristo. Eu acho muito interessante no Antigo Testamento, o momento que Elias vai passar para Eliseu a unção e Eliseu pede a Elias assim, eu quero a unção, ou a dupla unção, como você queira. E aí o ensinamento é o seguinte, o texto de Elias para Eliseu é assim, você vai ter, mas você tem que estar comigo na hora que eu partir. Vê bem. O cara vira para o outro e diz, para você receber a unção que você quer, a dupla, você tem que estar comigo na hora que eu partir. Só tem uma forma, meu irmão, minha irmã, de você estar com a pessoa na hora que ela partir. Sabe qual é? Não é transferência de unção e tal. Não, meu irmão, é você estar junto da pessoa. Só tem essa forma, a não ser que Deus revele, Deus é soberano, claro. Mas para você acertar a hora que uma pessoa vai partir, você tem que estar caminhando com ela 24 horas por dia. Então, meu irmão, minha irmã, para ter profundidade com Jesus, você tem que estar caminhando com Ele 24 horas por dia. E por fim, a terceira palavra, propósito. Paternidade, profundidade e propósito. Há quem diga que os 2 momentos mais importantes da nossa vida é quando a gente nasce. E o segundo momento é quando a gente descobriu por que nasceu. Eu e você temos um chamado. Nós não somos fruto do acaso.
Você não é um projeto que deu errado. Você não é aquele que apareceu de repente. Não, meu irmão. Você ainda era informe. Deus já te conhecia todos os dias da sua vida. Você não está por aqui hoje, passando aqui por acaso, porque veio buscar uma cursilista. Não, meu irmão. Deus te chamou para vir aqui essa noite. E eu creio na mudança da sociedade, através da igreja de Jesus Cristo que avança. Você tem um propósito, você tem um chamado. Tu me amas? Mais ou menos. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Cheio de defeitos, apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu concluir falando de que propósito, quem define o teu e o meu propósito é aquele que nos criou. Deus conhece todos os dias da tua vida. Ele definiu um propósito para você. Basta você tomar uma decisão. Quem sabe hoje não é uma noite de decisão aqui. O criador da Jocum, Jovens com a Missão, o Loren Cunningham, ele diz que existem esferas em que nós podemos avançar, que nós podemos conquistar. Eu gosto muito desse conceito. Ele fala de religião, de família, de educação, de governo, de mídia, de artes, de entretenimento, de negócios. Você foi chamado, meu irmão, para fazer diferença onde você trabalha. Você foi chamado, meu irmão, minha irmã, para fazer diferença onde você está nos outros dias da semana. Você foi chamado para fazer diferença nas pessoas que estão à sua volta, entendendo o que é paternidade, entendendo que nós precisamos nos alinhar com Deus e que nós temos um propósito. Amém? A Bíblia diz que nos últimos dias haverá um esfriamento do amor. Mateus 24 vai dizer: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu creio firmemente, o amor de muitos esfriará, mas como diz a canção, não de todos. O nosso não vai esfriar. Aqui se entra para adorar a Deus e se sai para amar o próximo. Então eu quero convocar você a isto. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Mas estes que estão registrados foram escritos para que eu e você possamos crer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, e que nós tenhamos vida em seu nome. Você pode ficar em pé? A gente pode orar em pé? Pode. Fecha teus olhos um pouco. Baixa a tua cabeça. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque Tu nos ama como nós somos. Independente do que somos, Tu não mudas, não há variação, sombra de variação, não há mudança no Teu amor por nós, ágape, amor incondicional. Mas Deus, nós queremos dizer que nós, da nossa forma, com as nossas imperfeições, nós queremos ser usados por Ti, custe o que custar. Custe o que custar, Deus, nós queremos a Tua presença, nos nossos lares, nas nossas casas, nas coisas que nós não temos controle.
para concluir, eu quero declarar com você, meu irmão: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor, restaura o teu vigor. Ele guia cada um de nós pela vereda da justiça por amor do seu nome, Jesus Cristo. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, pois tu, Senhor, estás conosco, estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas para mim um banquete à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Nós queremos transbordar de ti, Senhor. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, e em nome de Jesus, amém.